Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito bom, é uma satisfação estar com vocês nessa manhã, em primeiro lugar, para prestar culto ao Senhor. Foi isso que fizemos, estamos fazendo, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas também é uma satisfação conhecer o pastor José Alberto, toda a equipe pastoral, pastor Ivan, essa igreja tão bonita, tão bela, tão bem zelada, é uma satisfação. Eu estou vindo lá do Pará, de Redenção Pará, como eu expus domingo passado. Nós ficamos 7 anos pastoreando a Igreja de Jesus ali no norte. Passamos 4 anos pastoreando a igreja no estado do Tocantins, a PIB de Divinópolis, a segunda de Paraíso do Tocantins. Depois fomos pastorear em Redenção Pará, a Igreja Batista Plenitude, que se encontra lá em Redenção. E o Senhor, em meu momento devocional, alguns anos atrás, aproximadamente 7 anos atrás, Ele falou comigo que me levaria para a Europa. Haja vista, pastor, que eu fui para Divinópolis, uma cidade muito pequenininha lá do norte do Tocantins, 9.000 habitantes. Eu fui para morrer, para criar minha família, meus filhos estudarem, e fazer como qualquer pastor batista entra na igreja, nunca pensando em sair dela, E ali fomos, mas o Senhor falou conosco que nos levaria para a Europa. E eu falei, Jesus, eu vim para cá para derramar a minha vida, entregar a minha vida a esse povo, mas seja feita a tua vontade. E compartilhei essa palavra do Senhor com um casal de pastores amigos, que hoje estão pastoreando aqui em São Paulo. É Marília, amor? É aqui em São Paulo, perto de Campinas. E aí ele foi tirar umas férias com a esposa e conheceu o pastor Davi Botelho em Monte Verde. O pastor Davi Botelho, ele é o diretor de um projeto que você pode ver aqui, chamado Projeto Impacto Europa. A ideia desse projeto é levar missionários, pessoas vocacionadas, chamadas pelo Senhor, para a Europa em busca da dispersão dos imigrantes da janela 1040. Creio que todos ali sabem. Se a gente pegar esse mapa mundi ali, a linha do Equador no meio, 10 e 40 graus acima da linha do Equador, partindo do norte da África, Oriente Médio, Índia, China, chegando ao Japão, se encontra 62 países que foram menos evangelizados, fechados ao Evangelho ali, se encontram as pessoas menos evangelizadas do mundo. E Deus, por sua graça, está fazendo com que as pessoas deixem essa região. Obrigado, Raíssa. E migrem para a Europa em busca de trabalho, em busca como fuga, da pressão religiosa. Então, para nós, no entendimento do pastor Davi, fica muito mais fácil alcançá-los ali. E eles serem os missionários entre os seus povos. Quem está me entendendo? Então, fica muito oneroso, o tempo é muito alto, o investimento de tempo para enviar missionários para essas regiões, só para aprender a língua vai demorar 3 anos. A aculturação, alguns missionários retornam do campo por não conseguir associar a cultura do país. Então, e fora a pressão espiritual, familiar, então, nós ganhando eles aqui, eles podem, por exemplo, no aniversário, pai, mãe, estou ligando para a senhora, para o senhor, para desejar um feliz aniversário,
e eu conheci Jesus aqui na Europa. E eu gostaria de falar de Jesus para você. Então, é uma porta que se abriu. E hoje o projeto Impacto Europa está buscando levar um grupo de aproximadamente 170 pessoas para 3 países a princípio, que é Portugal, Espanha e Irlanda. Só para quem não sabe, na Espanha, 1%, aproximadamente, não chega a 1%, mas a gente arredonda para 1% da população da Espanha, ela é evangélica. Das 8.131 cidades da Espanha, 7.124 aproximadamente não tem igreja evangélica. Você sair de casa hoje, você sentiu o desejo de conhecer Jesus, procurar Jesus, possivelmente lá essa pessoa não encontrará uma igreja evangélica em sua cidade, na Espanha. Então é um grande desafio. Ninguém do projeto Impacto Europa, acredito eu, está indo passear, está deslumbrado com as luzes da Europa, mas o nosso objetivo é falar do amor de Deus, é falar da salvação em Jesus Cristo, o único que pode salvar. Só Ele pode salvar a humanidade que está perdida e longe de Deus. Mas eu queria compartilhar uma palavra hoje falando sobre justamente a obra missionária. E gostaria, se possível, projetar aqui no telão, Mateus 28, do 18 ao 20. Antes, só para elucidar e deixar mais claro, eu gostaria de pedir à minha família para ficar sobre os pés, minha esposa, a mulher mais bonita do mundo, minha esposa, Ana Paula, minha filha Luane, de 15 anos, fez 15 anos no trajeto missionário. Né? Deixar uma igreja, irmão, como nós entregamos, né? Eu entreguei a igreja para a sucessão pastoral dia 31 de agosto. Deixar uma igreja e aceitar o chamado, a obediência de Deus, como eu acho que eu me perdi aqui, aí ele falou, o Davi, voltando aqui, o Davi Botelho falou com esse amigo que foi passear em Monte Verde, ele me ligou e eu falei, pastor, eu tenho uma palavra de Deus que ele vai me levar para a Europa, mas eu não sei quando, a gente pensa assim, quando os filhos ficarem velhinhos, né, crescer, estudar, já casou, aí a gente vai. Ele falou, podemos orar? E aí nós fomos orar e Deus confirmou. Então eu entreguei a igreja com o coração muito partido. Nós continuamos como membro da Igreja de Redenção, Igreja Batista Plenitude e Redenção no Pará. E aí está o meu filho Pedro, que dia 11 agora faz 12 anos, e o caçulinho Arthur, de 8 anos. Deus abençoe, obrigado. Tome seu assento. E para encerrar e a gente entrar na palavra, hoje o custo para irmos para a Europa não é baixo, como eu acredito que toda a igreja, porque a Igreja Batista é muito envolvida com a obra missionária, sempre foi, nós sempre fomos lá na igreja, e há um custo. E para nos ajudar a custear a nossa viagem para lá, a gente busca parceiros que nos ajudem, como foi lido aqui, conforme Deus falar em seu coração. 50, 100, 200, 1000, 1 milhão, não importa. Mas para você, por exemplo, que quer assumir um compromisso conosco de nos adotar durante 1 ano, por exemplo, você pode receber uma Bíblia dessa de estudo da mulher, uma Bíblia fantástica, só a caixa dela dá para fazer porta-joia, quadro, tem vários estudos devocionais para a mulher, é uma Bíblia fantástica, minha esposa já teve, porque quando a gente muda... Eu fui para Divinópolis, para o estado do Tocantins, tive que vender tudo, eu fui com 4 malas, e dessa vez, para entrar na obra missionária, tive que vender tudo de novo, e só com algumas malas dentro do nosso carro. Então, a gente abre mão. E também tem Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é uma excelente Bíblia, com mais de 85 mil recursos, para que você
que gosta de estudar a palavra do Senhor, quer saber mais. Temos também faqueiro, jogo de panela. Então são formas da gente dizer assim: irmão, muito obrigado por você acreditar no nosso projeto. E como gratidão a gente vai lhe presentear com um desses brindes, ok? Então tem uma mesa ali fora, depois você pode passar ali e, se você desejar no seu coração ser um dos nossos parceiros, cuidar de nós, né, dessa nossa ida, porque lá nós seremos autossustentáveis. O que seria isso? Lá nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, e a partir desse trabalho nós faremos o nosso relacionamento, trabalharemos lá no formato de PGM, né, pequenos grupos multiplicadores, e assim plantar igrejas que glorifiquem o nome do Senhor, igreja transcultural. Vai ser muito lindo ver um árabe adorando a Jesus junto com um judeu. É isso que Deus espera de nós e é isso que nós procuraremos fazer. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Já que toda a autoridade me foi dada, eu mando, eu sou o rei, eu sou o chefe. Falando para os seus discípulos, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, é do conhecimento de todos os cristãos que missões não é um programa opcional ou casual da igreja, mas um dos motivos para a sua permanência no mundo. Missões não pode se resumir a um culto ou apenas a um mês de campanha. Ela precisa ser a essência da vida da igreja. A igreja precisa respirar missões. A igreja precisa caminhar em missões. Haja vista, Deus, ele só teve um filho, e desse único filho que ele teve, ele fez dele um missionário. Amém? Pense comigo. Se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro por meio da obra missionária, e o desejo de Deus é que todos o conheçam, e uma igreja não se interessa por evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que os membros desta igreja não tenham nascido de novo. Por isso que toda igreja que se diz cristã, toda igreja que se preza, ela precisa ser uma igreja missionária. E hoje, rapidamente com vocês, eu quero ver algumas verdades que nós precisamos ter em mente. Não quero de maneira alguma pensar que estou trazendo algo novo para esta igreja, mas quero pensar com vocês sobre algumas verdades que precisamos ter em mente, baseado no texto que nós lemos sobre a obra missionária. Primeiro, devemos pensar missões de maneira global. Olha o que diz o verso 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo. Quem pode completar? Fala: de todas as nações. De todas as nações. Então nós devemos pensar missões de maneira global. É claro que missões começa local. Por isso que essa ideia, ela também é encontrada em Atos 1:8. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ok? Lembram disso? Pode projetar se quiser. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e os
confins da terra. Missões começa onde nós estamos. Missões para esta igreja se inicia em 3 corações, entre os tricordianos. É isso? Tricordianos. Mas ela não pode parar aqui. Ela tem que passar para o estado de Minas Gerais, ela tem que passar para o Brasil e ela tem que alcançar todas as nações. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para alguém então, que está do seu lado aí, por favor, a salvação em Jesus Cristo deve ser ofertada a todos, a todos. A salvação em Jesus Cristo, ela não pode ser guardada. Você sabia que tem muitos cristãos que eles se parecem com aquele espião 0007? Eu acho que eu coloquei um 0 a mais. Ele entra no lugar, ele entra no colégio e ele fica feliz porque ninguém descobriu que ele é crente lá. Ele trabalha 3, 4, 5 anos numa empresa e ele chega todo dia em casa e fala assim: graças a Deus ninguém descobriu que eu sou crente. É 007, é um espião de Jeová. E a igreja não, a igreja foi chamada para ser sal e luz. Então aonde Deus nos colocou, e nós vamos ver isso, nós precisamos falar do amor de Deus, para que Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10 se cumpra. Olha ali, vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Se a missão da igreja se restringe apenas à sua realidade local, esses povos, tribos e nações jamais poderão estar diante do trono de Deus para prestar louvor e adoração a Ele. Já pensou se ficasse só em Jerusalém, pastor? Jesus dissesse para os discípulos: vocês vão receber poder do Espírito Santo que vai descer, e vocês fiquem em Jerusalém e falem do meu amor para o povo de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Já pensou se essa fosse a realidade? O que seria de nós? O que seria de nós? Alguém, porém, pode argumentar: como alcançaremos os 7,5 aproximadamente bilhões de perdidos que há no mundo? A resposta pode começar: comece ganhando um por vez. Comece ganhando um por vez. Você quer ver? Nós podemos interagir aqui, pastor? Nós podemos interagir com a igreja aqui? Posso? Então vem aqui, por favor. Vem aqui. É o senhor mesmo. Eu quero uma pessoa bem animada. Quem que aqui da igreja é bem animado? Não, aqui embaixo, pastor, por favor, desculpa. Alguém rápido para a gente, eu só tenho até 10 horas. Vem. Ó, aqui, do lado de cá. Fica aqui, por favor. Olha como é que funciona. Deixa eu descer aqui. Seu nome é? Andriele. Andriele? Ai, nome da filha do pastor Gildeão. Andriele, a Andriele vai fazer o seguinte: ela vai até uma pessoa da cadeira, traz para cá, depois vocês dois vão, cada um pega um, traz para cá, depois os 4 vão, cada um pega um, traz para cá, ok? E o pastor, que prega todos os domingos,
né, que Deus usa, que palavra do domingo passado, hein? Teve gente entre nós que falou assim, eu queria aceitar Jesus de novo depois daquela mensagem. O pastor também vai buscar um. Só que todos aqueles que o senhor buscar, eles vão permanecer aqui. O senhor deixa aqui e busca outro, aí fica aqui, ok? Todos que o pastor vier trazendo, permaneça aqui, só o pastor vai buscar, ok? Entenderam? Entenderam? 1, 2, 3, valendo. Não, vem com ela, traz. Aí, para aí, agora volta as duas. Isso. Cada um traz um. Não, todo mundo, cada um busca um. Cada um busca um. Vai lá, cada um pega um. Gente, mas vocês só estão ganhando uma pessoa. Só uma pessoa. Agora cada um. Aí, agora volta lá. Ganha, cada um ganha um. Ah, o pastor está muito devagar, pastor. Olha como é que o grupo de lá está crescendo, pastor. Rapaz. Vamos. Meu tempo está acabando. Vou contar até 10 e acabou, hein? Aí vem todos os que estão do lado da Andriele do lado e todos os que foram do lado do pastor de outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venham todos para cá. Venha. Pastor. Irmãos, por mais que o pastor seja um exímio pregador da palavra de Deus, um exímio evangelista, como nós vimos domingo passado, muitas vezes o raio de ação do vosso pastor que é limitado. Porque se a igreja ficar só dependendo do pastor no domingo para pregar, para o pecador vir e aceitar a Jesus, infelizmente a igreja vai se resumir aos domingos. Agora, se você, olha para cá, se você se comprometer em ganhar uma pessoa por ano, se dedique a uma pessoa por ano, em 30 anos nós vamos ter que ampliar esse templo, pastor, porque Deus conta com cada um de nós. Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? Aplauda o Senhor e volte para o seu lugar, por favor. Muito obrigado por participar. Está todo mundo salvo agora, graças a Deus. Todo crente. Então, não fique na expectativa apenas do pastor. Uma vez, pastor, eu falo isso. Eu fui fazer um treinamento, esperar o povo chegar que fica... Irmãos, eu falo isso porque uma vez eu fui fazer um treinamento com a igreja e a gente estava treinando aquele Casa de Paz, né, aquele movimento Casa de Paz, ir nos lares e abençoar as pessoas ali. E em um dado momento eu perguntei para alguns deles, falei assim, se por acaso a pessoa lá na Casa de Paz falar assim, não, eu estou entendendo, reconheço que sou um pecador,
e quero entregar a minha vida para Jesus. O que você faz? Perguntei para eles. Quase que unânime, a resposta foi: eu vou convidar eles para ir na igreja domingo, ouvir a pregação do pastor e vou falar que na hora que o pastor fizer o apelo, ele levanta a mão, vai lá na frente e aceita Jesus. Sabe que muitos de nós não entenderam que Deus nos fez agentes do seu reino? Você, irmão, é um missionário que Deus tem lá no seu trabalho. Você é o missionário que Deus tem lá na sua rua, lá no seu colégio. Deus não te colocou lá à toa. Não foi assim, vou abrir essa porta aqui. O João está me orando a mim, tanto por essa porta, eu vou abrir, nem porque ele quer ganhar bastante dinheiro, ele quer dar uma boa condição financeira para a sua família, uma boa estrutura, que não é errado. Não é só isso. Deus abre portas também com o propósito de nos fazer seus agentes naquele lugar. Quem está me entendendo? Precisamos entrar na fileira e parar de depender somente dos cultos de domingo, da mensagem do pastor, para ver pessoas se rendendo a Cristo. Para mim, só existe 2 lugares no mundo que nós podemos fazer missões. Quantos lugares eu disse? Faz assim, com o dedo para cima. Fala assim, 2. Sabe quais? Só existe 2, não existe mais lugares no mundo para fazer missões. Sabe quais são eles? Do portão da sua casa para dentro e do portão da sua casa para fora. Missões se resume a apenas esses 2 lugares. Você precisa falar para os seus, que tem muita gente que é muito bom para falar para os de fora, mas esquece de apresentar Jesus para os de dentro de casa. E você saiu do portão, diga para quem está do seu lado assim, toda saída de casa de um cristão é uma viagem missionária. Você não precisa, vamos fazer uma viagem missionária lá para a África, lá para a China, lá para o Tibete, lá para... Não, você saiu de casa, você já está em uma viagem missionária. Deus já te conta com você para falar para aquelas pessoas que Ele colocar no seu caminho. Uma pergunta, ou algumas perguntas. Se hoje fosse seu último dia, quantas pessoas você teria para apresentar a Jesus? Você que já tem 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos. Se hoje fosse seu último dia, de quantas pessoas você seria pai ou mãe espiritual? Quantas pessoas você gerou para o reino de Deus? Quantas pessoas você discipulou? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Quantas pessoas você trouxe para perto de você e fala assim, cara, vou te falar de Jesus, vou te apresentar o meu Salvador, vou te apresentar uma nova realidade, vou cuidar de você, vou orar por você, vou te ensinar a palavra de Deus, vou treinar você para fazer isso com outras pessoas. Quantas, se hoje fosse o seu último dia? Quantas pessoas teríamos para apresentar ao Senhor? É bom refletirmos sobre isso. Em segundo lugar, a obra missionária, em primeiro lugar, ela tem que ser pensada de maneira global. Começa aqui, mas não se encerra entre nós. Ela é expansiva, ela avança. Eu evangelizo o meu vizinho, mas também invisto em missões mundiais, em missões nacionais, em missões transculturais. A segunda obra missionária é uma tarefa intransferível. Quando Jesus, ele dá a ordenança, a ordem missionária de ele, está falando para a sua igreja. Ele está falando para os seus discípulos, ele está comissionando a igreja. Ninguém no mundo
recebeu essa permissão. Levar o evangelho aos perdidos é tarefa exclusiva da igreja. Espírita não tem autoridade para falar de Jesus. Pessoas de religião afros não têm autoridade para falar de Jesus. Muçulmanos não têm autoridade para falar de Jesus. Eles não o conhecem como Ele é. Eles não o conhecem de verdade. Mas você tem. Diga para quem está do seu lado, você tem. Você tem autoridade para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não fala, se a gente falar daquilo que não conhecemos, seremos taxados como hipócritas. Mas você fala como igreja de Deus por aquilo que você conhece, por algo que você experimentou, de uma vida que você vive no seu dia a dia. Então isso te dá legalidade e autoridade para falar de Jesus para as pessoas. Né? Eu já vi, deixa para lá. Entenda algo. Quando Deus nos coloca em um lugar, Ele não o faz de maneira aleatória, mas com propósito. Sua expectativa é que sejamos seus agentes de transformação naquele lugar, sejamos sal e luz. Você não estuda onde estuda, mora onde mora, trabalha onde trabalha, ao léu. Deus lhe colocou lá, por mais que a gente não entenda no princípio. Por exemplo, quando eu entreguei a igreja, e o treinamento para esse projeto começou no Maranhão, no estado do Maranhão, lá em Imperatriz. E aí nós ficamos numa base lá, e tiveram piedade de mim, porque eu sou pai de 3 filhos, e arrumaram um local para a gente ficar mais à vontade. Meu filho estudava cedo, meio pela logística também. E homem é homem. Eu entrei, vi 2 ambientes, vi uma área, falei, tá bom demais. Para servir a Jesus, se depender passar disso, sei estar contente com muito, sei o que é ter pouco, estou feliz com Jesus, pois estou no centro da vontade dEle. Aí levei a esposa para ver, aí ela, olha, isso daqui não é casa, era verdadeiramente uma antiga padaria que eles botaram uma parede no meio, eu não vi isso, não tem janela, eu sei lá de janela, e aqui, e na frente tem um boteco. Falei, rapaz, como é que eu... Enfim, resumindo, ficamos ali, né? E nesse boteco que verdadeiramente tinha, eu pude falar do amor de Deus para eles, nós oramos juntos, muitos deles eu não vi mais, que ficava ali, frequentava, dormia na calçada, nós abençoamos eles com alimento. Então não foi à toa que Deus me colocou ali, por mais que era desconfortável, mal cheiroso, por mais que não tinha um conforto que eu tinha na casa pastoral que eu morava, com ar-condicionado na sala, mas eu estava no centro da vontade de Deus, e aquele ali era o meu campo missionário. Quem está entendendo? Às vezes Deus te colocou num lugar e você só está olhando de maneira natural. Por que eu estou aqui? Olha como é que é essa estrutura. Olha, eu não sei, esse trabalho é assim, assim. Tente abrir os olhos para as oportunidades que Deus está te dando para falar do amor dEle para as pessoas. Porque é você o agente de Deus naquele lugar. Por exemplo, Paulo foi jogado na prisão, coloquei um exemplo bíblico, né? Está lá na prisão, ele poderia estar reclamando, poderia estar criticando, poderia estar, né? Não, ele estava ali servindo a Jesus. Quando Onésimo aparece, você pode ver isso em Filemão, Onésimo aparece, fugindo de Filemão, um escravo fugitivo, Paulo lá na cadeia, leva aquele homem a Jesus Cristo. Paulo, em vez de olhar para aquela situação e falar assim, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está comigo, ele olhou e falou assim, qual é a oportunidade que eu tenho nesse lugar? É para falar do amor para a guarda pretoriana, eu vou falar. É para falar do amor de Jesus para Onésimo, que chegou aqui agora, eu vou falar. É para escrever cartas
para os meus irmãos, falando que Deus os ama, apresentando o plano de salvação, falando para eles se alegrar e não se entristecer com as coisas ruins que acontecem na vida, eu vou usar a oportunidade que Deus está me dando para ser bênção naquele lugar. Amém? Eu teria outras coisas para falar, mas quero encerrar nesses minutos que me falta, dizendo: não delegue a outros as pessoas que Deus confiou a você, pois é você que responderá pelas vidas que Deus colocou em seu caminho. Vou repetir: não delegue a outros as pessoas que Deus confiou a você, pois é você que responderá pelas vidas que Deus colocou no seu caminho. Você acha que Deus vai chamar o pastor lá no dia da prestação de contas? Por que você não ganhou o João que trabalhava com a Maria? Não. Quem trabalha com você, João, é a Maria, então é você responsável por ela. É você responsável de dar bom testemunho lá no trabalho, no colégio. Tem uma das jovens que não está aqui conosco, a Cristina. Nós estávamos num devocional essa semana e ela foi a pessoa que trouxe a reflexão para o nosso devocional. E ela disse que ela teve um sonho, acredito que foi isso. Ela teve um sonho que todas as pessoas que ela conheceu no período de colégio, de estudo, de faculdade dela, Deus colocou de um lado. E Deus falou assim: eles estão todos perdidos porque você não falou do meu amor para eles. Ela falou: irmão, eu pensava muito em mim, nos meus estudos, em formar, em crescer, em vencer, em trabalhar na vida, e esqueci de falar do amor de Deus, deixei de falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Passaram no meu caminho e Deus me colocou eles diante de mim e falou assim: estão todos perdidos, porque você não falou do meu amor para eles. Deus conta com você. Deus espera que você seja o agente dele aonde ele te plantou. Amém, irmãos? Para concluir, deixa eu ir para a conclusão. Deixa eu achar aqui, porque... Conclusão. Quero concluir com a seguinte reflexão. Mesmo Deus podendo fazer tudo sozinho, Ele resolveu trabalhar, realizar a sua obra em parceria com seus filhos. Pelo motivo que não sabemos, Deus nos franqueou o privilégio de falar do seu amor a todas as pessoas. Com certeza a obra missionária não será feita por super-evangelistas, mas através de pessoas comuns que dirão sim ao ID de Jesus. Você está disponível? Você topa entrar na fileira? Você vai se comprometer com isso? Diz que ainda no céu há um letreiro no departamento de missões celestial que tem uma placa piscando assim sobre missões: ainda há vagas, ainda há vagas, ainda há vagas, ainda há vagas. E Deus conta conosco. Podemos hoje fazer missões de 3 formas: orando, indo, ou sendo aquele que segura a ponta da corda, contribuindo. Aquele que vai pagar a conta do telhado que a gente vai quebrar lá na Europa. Lembra dos 4 homens que levaram o paralítico? Eles quebraram o telhado. Quem lembra dessa história? Colocaram o homem. Quem ficou com a conta? Né? Alguém precisa pagar a conta. Nós vamos fazer um barulho nesse mundo, em nome de Jesus. Mas contamos com a igreja de Jesus para nos apoiar, nos ajudar nessa empreitada.